estamos atrasados. Olá! Bom, intolerância religiosa, né? Esse vai ser o nosso tema. A gente vai falar sobre uma área da cena mediação, que é a cena raça, né? A gente vai falar sobre a intolerância religiosa através de um fato, né, ocorrido na mídia, né, essa semana passada, né? Semana passada. Uma coisa horrorosa, né? Bom, esse caso da semana passada foi um caso bem ruidoso, né? Uma mãe que perdeu a guarda da filha, né, de 12 anos, já retomada, né, graças a Deus, para a avó, que professava a religião evangélica e não concordava, né, com o fato da neta ser iniciada no candomblé, que é a religião da mãe, né? Então teve uma movimentação bem grande a semana passada em torno disso. Os advogados do IDAFRO, né, que é um instituto que cuida e que protege, que trata causas com relação a isso, com relação a ataques, né, a religiões afro aqui em São Paulo, no Brasil, de uma forma geral. Eles entraram em campo e conseguiram mostrar, né, toda essa questão de uma forma bem eficiente, e o juiz resolveu reverteu a decisão, né? Então, a gente vai hoje falar um pouco sobre isso. Nós tivemos vários depoimentos, né, durante a semana, e a gente vai colocar esses depoimentos, a gente vai colocar para vocês ouvirem de novo, e a gente vai comentar um pouquinho o que cada um falou. Porque cada um falou um pouquinho desse viés, de né? Algum aspecto, de algum aspecto da intolerância. Eu acho que é um assunto bastante polêmico também, né? Então, a intolerância religiosa, a intolerância como um todo, né? Infelizmente faz parte, né, da nossa vivência, né, enquanto humanos aqui na Terra. Então, e aí, desde sempre, né, a gente pode até falar, né, sobre a questão do cristianismo. O próprio cristianismo sofreu a intolerância religiosa lá em Roma, né, e a intolerância está em todo lugar. Aqui no Brasil, com os portugueses, né, os índios, acho que foram os primeiros aqui a sofrer essa questão da intolerância, né, quando eles tiveram que ser catequizados, né, pelos jesuítas. Sim, depois sim. Os negros, né, vindos da África. Os maiores ataques, né, à questão da religião, ela está bem mais vinculada, ela atinge a todas as religiões, né? Mas ela está mais vinculada às questões relacionadas às religiões afro e as religiões também indígenas. Então, índios e negros acabam sendo os mais impactados com a questão da intolerância. Mas nós também temos intolerâncias contra os evangélicos, também temos contra a religião católica, também temos contra os ateus, né? O ateísmo também é atacado, né, por pessoas que discordam de todas as questões relativas a todas as religiões. Bom, só para retomar um pouquinho, falar o que a gente tinha dito um pouquinho lá atrás, é o seguinte: o racismo, sim, aqui no racismo, o racismo estrutural, a questão de raça e de cor, ela meio que comanda essa intolerância religiosa. Isso, inclusive, um dos nossos depoimentos traz esses momentos como raiz. Nós vamos lembrar aqui um pouquinho para vocês ouvirem o que as pessoas durante toda a semana falaram sobre isso, né? E a cena raça, que é uma das áreas da cena mediação, resolveu abordar este assunto por conta de uma questão que ocorreu a semana passada
de uma mãe que teve a guarda tomada pela avó por conta de que a avó, que era evangélica, não estava de acordo com o fato da neta ser iniciada na religião da mãe, que era o candomblé. Aí começou a fazer denúncias, etc., dizendo que a menina estava sendo obrigada, né, a entrar nesses rituais, né, do candomblé, e o juiz acabou concedendo a guarda, que depois foi revertida a partir de uma ação do IDAFRO, né, que é um instituto que cuida destes casos e que defende a questão da liberdade religiosa. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre esse caso da intolerância religiosa, sobre os ataques a todas as religiões de uma forma geral, é que é crime previsto em lei, no artigo 208 do nosso Código Penal. E aí a gente precisa entender que há uma diferença bem grande entre liberdade de expressão e a questão da intolerância, do crime de intolerância religiosa. É evidente que você pode ter uma liberdade de expressão ao dizer, ao comentar ou ao criticar alguma outra religião que não seja a sua. No entanto, quando isso ultrapassa todos os limites, quando você tem violência, quando você tem depredação, quando você tem ataques a templos religiosos, aí nós estamos falando já do crime de intolerância religiosa. Então é preciso separar muito bem estas coisas, porque a maioria das vezes a pessoa acha que por uma liberdade de expressão ela pode tomar todo tipo de atitude contra as religiões às quais ela se nega a professar. O que não é verdade. Nós temos aí uma convivência perfeitamente possível entre a liberdade de expressão e a questão da tolerância religiosa. Você não precisa seguir, você não precisa ser adepto, mas você tem que respeitar. Então a questão do respeito, ela está muito em cima disso. Então, para nós conversarmos mais especificamente... e eu quero lembrar outra coisa. Dia 21 de janeiro é o dia de combate, é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa no Brasil. Esse dia, ele passa a ser comemorado a partir de 2011. Por que ele foi instituído? Foi instituído porque um terreiro de Mãe Gilda, lá na Bahia, foi atacado, depredado, as pessoas sofreram ataques físicos, né? Tanto é que houve morte, o marido da Mãe Gilda acabou falecendo mais tarde por conta de um ataque cardíaco, e a própria Mãe Gilda, meses depois a este ataque ao terreiro, acabou também falecendo, aparecendo numa reportagem com foto, taja no seu próprio rosto, dizendo que ela ganhava dinheiro em cima das pessoas, e ela não aguentou, teve um ataque cardíaco, acabou falecendo. Então veja bem a dimensão da intolerância religiosa na vida das pessoas. Então, para falar um pouquinho disso, nós vamos colocar aqui para vocês a opinião da Maíra Ranzeiro, a primeira pessoa que nos enviou um vídeo dizendo, a Maíra Ranzeiro, ela é a primeira negra campeã de tênis de mesa no Brasil, vice-campeã latino-americana, escritora, é uma mulher maravilhosa que leva a nossa raça e a nossa profecia aí para frente. E aí a gente vai estar mostrando para vocês o que ela falou sobre isso. Oi, gente. Então, eu acho que o que eu entendo sobre intolerância religiosa é que é quando você pensa que só a sua religião está certa, só a sua forma de ver o mundo, a sua maneira de louvar a tua fé é a única correta, e você não tolera outras religiões, outras formas de ver o mundo, outras formas, né, de honrar aí o sagrado, enfim. E aí você
agride mesmo, né? A gente vê locais de práticas religiosas sendo quebrados, sendo atingidos, e eu acredito que é tudo sendo derrubados, enfim. E tudo isso eu acredito que é pela intolerância, esses atos são movidos pela intolerância religiosa, porque tu achas que só a sua forma, só a tua religião está certa e não tolera a religião alheia. Mas vou aprender mais amanhã, sexta-feira, às 17 horas, na live da Cena Mediação. Ai. Maíra, nossa linda, nossa amiga que nos acompanha direto aqui, ela nos ajuda, nos traz essa visão tão maravilhosa, que é justamente isso, a intolerância é isso, as pessoas tomam a sua verdade, a sua religião, como sendo a única que pode ser observada, a única que pode ser entendida. Então, a questão da intolerância religiosa, dentro da questão da mediação, para nós, aqui na Cena Raça, como nós atuamos aqui na Cena Raça, nós buscamos o caminho anterior a isso. Nós achamos que através de um trabalho de conscientização, e isso nós temos feito junto a alguns grupos comunitários, junto a igrejas, junto a templos realmente que estão lidando com todo tipo de religião, o judaísmo, os evangélicos, os pentecostais, os católicos. Nós temos uma abrangência bem grande de olhar para todas essas religiões. Porque, como vocês vão ver num outro depoimento que a gente vai colocar aqui, a religião tem muito a ver com a fé que as pessoas têm, com a alma que as pessoas têm. E tudo isso com a forma que as pessoas têm de enxergar o mundo. Então, na questão nós que trabalhamos na área de mediação, com toda essa parte psicológica, essa parte interior das pessoas, de compreensão, de conscientização, nós entendemos que a questão da intolerância, ela pode ser tratada, sim, também via mediação, mas através de mecanismos preventivos, porque a partir do momento em que o crime se instala, por exemplo, que nem como aconteceu com a mãe Gilda, o terreiro invadido, os filhos de santos lá no terreiro sendo agredidos, nós já estamos falando em crime, aí nós vamos trabalhar com uma outra esfera de atuação. Pode ser usar até a justiça restaurativa, mas o que nós temos que pensar é que esta intolerância, ela tem consequências. Ela tem consequências não só na nossa vida civil, elas têm consequência no nosso tipo de relacionamento que a gente tem, com a forma que a gente tem de ver a vida, né? Então a questão da intolerância, ela tem que ser vista também, principalmente a intolerância religiosa, ela tem que ser vista como uma forma de tolher a liberdade que as pessoas têm de se expressar e de professar diversas fés, né? Porque todo mundo pode acreditar num Deus, numa divindade, todo mundo pode pautar a sua vida de uma forma que melhor lhe convier. Não há necessidade de convivermos apenas com as nossas fés. Então, nos depoimentos que nos trouxeram durante essa semana, a gente vê muito que as pessoas estão bem voltadas, né, a esta questão. Olha só o que... Você está aí com o Leonardo? Leonardo. Olha só o que o Leonardo, jornalista, escritor, nos diz sobre isso, sobre a questão da raiz, para a gente pensar. Meu nome é Leonardo. Para mim, a intolerância religiosa tem duas raízes. Uma delas é o preconceito. As pessoas têm preconceito racial, preconceito de cor, e por isso desprezam e até perseguem religiões afro-brasileiras, por exemplo. A outra raiz que eu acho que existe é o fundamentalismo, que são aquelas pessoas que são muito radicais na sua religião,
que acreditam ali da maneira que tudo está escrito, no que elas acreditam, e por isso elas passam a achar que as outras religiões estão erradas e até associam quem tem outro tipo de fé a demônios, força maléfica e coisas assim. E o engraçado é que quem tem preconceito, né, religioso pratica exatamente o contrário do que a religião deles coloca. Toda religião fala que a gente tem que ter amor, compreensão, solidariedade, paciência. Então, você vê, a intolerância religiosa, ela vai contra, inclusive, contra as bases das suas próprias religiões. Então, a grande questão é você se perguntar se a minha religião, seja ela qual for, me conduza a me prega, né? Me conduza a esse caminho de paz, de uma cultura de paz, de tranquilidade, de amor ao próximo. Por que é que nós transformamos esses princípios em violência contra religiões que não são as religiões que nós professamos? Então a mediação nesta área da Senahraça, ela busca justamente isso. Nós temos aí várias pesquisas, né? Nós temos levantamentos que demonstram o ranking das religiões que são mais atacadas, que sofrem mais de intolerância religiosa. Bem, os 3 primeiros lugares nós já vamos colocar aí, já temos bem configurado a questão do racismo. Você tem a Umbanda em primeiro lugar, o Candomblé em segundo lugar e em terceiro lugar outras religiões de matriz africana. Em quarto lugar você tem a evangélica, depois seguida do judaísmo e depois seguida do catolicismo e depois nós temos o ateísmo, né? As pessoas que não professam religião nenhuma. Então veja bem, nós já temos historicamente um ranking que não é só brasileiro, evidentemente, mundialmente nós temos esse desafio da intolerância religiosa. Mas aqui no Brasil, que é essa coisa mais próxima, onde nós temos uma população significativamente negra, significativamente em número, numa quantidade maior, a população negra é a maioria que existe na sociedade brasileira. Como é que nós conseguimos conviver com esta visão, com essa dicotomia, né, entre amor, entre expressão, entre como se relacionar com as pessoas e com as suas diferentes crenças, né? Então, nós temos aí, como a Maíra mesmo está colocando, 54% da população é preta. Como nós estamos convivendo com este ranking, onde nos 3 primeiros lugares, nos últimos estudos, nós temos Umbanda, Candomblé e outras religiões de matriz africana. Fundamentalmente, nós temos uma questão racial aí, falando de cor mesmo, falando mais alto neste cenário da intolerância religiosa. Não que outras religiões também não sofram, mas as religiões de matriz africana são as que sofrem mais. E é por isso que a Senahraça trouxe hoje este assunto também para colocar isso em pauta. Nós precisamos discutir, nós precisamos conversar. O catolicismo, como está lembrando aqui o Rômulo Gontijo, nosso grande amigo, ele também sofre, também sofreu, inclusive. Nós temos na história, né, casos de o protestantismo, sim, todas as religiões, gente, como nós já citamos lá no início, mas notadamente as religiões de matriz africana são as que mais sofrem intolerância religiosa. Então, é lógico que nós não vamos resolver o racismo estrutural, o preconceito racial do jeito
que nós temos arraigados aqui, principalmente na nossa cultura aqui no Brasil, nós não vamos resolver unicamente com mediação. Não, a lei tem que ser cumprida, a lei tem que ser colocada como razão para se defender a liberdade, né, de culto, a liberdade de expressão das pessoas também. Mas a gente quer que a mediação comece a discutir isso também preventivamente, junto às associações de todas as crenças, né? Junto às igrejas, junto aos templos, junto aos terreiros, junto a todos que queiram abrir espaço para discutir, porque há espaço para todas as religiões. Nós temos mais um depoimento aqui da Maria Luísa, advogada, ela é portuguesa, ela está aqui no Brasil há muitos anos, nossa colega inclusive, e ela fala também sobre essa questão. Vamos lá ouvir o depoimento da Malu. Eu agradeço pelo convite. O tema hoje é intolerância religiosa. Entendo como preconceito, um desrespeito a terceiros. O fato de eu ter uma crença não me faz dona da verdade. E eu devo respeitar para que os outros me respeitem. Esse é o lema, né? Se as pessoas têm convicções, eu tenho as minhas, cada um tem as suas, e não me faz seguidora dessas convicções, nem dos outros seguirem as minhas convicções, certo? O respeito deve ser mútuo. No que diz respeito às raízes da intolerância religiosa, eu confesso que eu não tinha conhecimento, mas fui pesquisar e vi que tem uma frase que diz o seguinte, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e que, na verdade, tanto o racismo quanto a intolerância religiosa, elas praticamente iniciaram na mesma época, com o Brasil arrecadando riquezas, com a descoberta do Brasil em 1500, Pedro Álvares Cabral trouxe em sua comitiva padres jesuítas, os quais impuseram Jesus Cristo aos nativos do Brasil, aos índios, que adoravam o deus Tupã, e isso trouxe já grandes conflitos nessa época. E depois, na época da escravidão também, a intolerância com relação às religiões africanas, né? E isso trouxe mais conflitos também, inclusive com a Igreja Católica. Espero ter colaborado e obrigada. Maria Luísa, lembra uma coisa que nós estamos falando desde o início. Respeito, gente. Respeito, é só isso, é respeito. Você não precisa de forma alguma professar, acreditar, seguir as religiões que se lhe apresentam. Cada um tem a sua forma de mostrar a sua fé, de viver a sua fé. E a mediação, ela trabalha muito isso, essa questão do respeito, o conflito, nenhum conflito, nenhuma intolerância pode ser resolvida em momento algum sem o princípio do respeito, o respeito ao próximo, o respeito à fala do outro, entendeu? Na mediação, a grande questão que a gente estimula é você falar. Fala o que você está sentindo, fala como você está se colocando. Tem muita gente que diz, mas esse caso de intolerância religiosa, a mediação jamais vai conseguir resolver, porque tem raízes tão profundas no racismo. Sim, concordo, como eu disse há pouco, concordo. Realmente são raízes muito profundas, não é possível que se resolva rapidamente. Mas, gente, nós temos que começar a dialogar, a conversar. Quando se ouviu falar na possibilidade de se ter mediação dentro de um terreiro de Umbanda, dentro de uma igreja católica, dentro de uma associação, de uma agregação adventista ou budista, qualquer religião, todas as religiões, elas têm um tempo, um grupo, uma forma de se comunicar. E a mediação, de forma preventiva, ela pode sim abordar estes assuntos, fazer com que as pessoas discutam, para que as pessoas falem sobre o que elas sentem, para que, às vezes, ao se ouvir, consegue ver, nossa, mas é mesmo, né? Por que eu sou obrigada
né? Por que eu tenho este comportamento diante da cultura e da religião de outras pessoas? Essa intolerância a gente leva para a vida toda, a gente leva para várias áreas da nossa vida. É hora de mudar, é hora de tratar esta questão de uma forma diferente. Nós temos mais um depoimento, acho que é o último depoimento que a gente tem. É o último depoimento da Maria Angélica, que mora hoje lá em Salvador. Ela é de São Paulo e ela presencia essas questões. Ela colocou pra gente o que pra ela é a intolerância religiosa. Maria Angélica Neri. Intolerância religiosa é aquilo que leva uma pessoa a não aceitar que o outro possa ter diferentes maneiras de dizer que ama a Deus, de mostrar esse amor a Deus, de seguir outras cerimônias, outros ritos. A intolerância religiosa, como todas as outras intolerâncias, deve ser combatida, porque não tem nada a ver com fé, tem a ver com uma ignorância a respeito de tudo que se refere a Deus. Deus é amor e todos os caminhos podem levar até Ele. Novamente a questão do amor, né? Novamente a questão de você professar amor, né? Que é o amor que todas as religiões professam, todas as religiões colocam como o norte, a mola mestra, né? De toda a questão religiosa que envolve essas pessoas que se unem, né? Para louvar alguém, algum ser que ela acredita. Então, essa grande questão da intolerância religiosa, gente, ela não está limitada apenas à religião. A intolerância, ela mina todos os outros aspectos da nossa vida. Porque a partir do momento em que a minha fé está contaminada pela intolerância, eu acabo sendo intolerante no meu trabalho, eu acabo sendo intolerante com uma opinião sobre qualquer outro assunto que é colocado para mim como sendo diferente daquilo que eu acredito. Então a intolerância, na verdade, religiosa, ela por ser de raiz, por ser uma coisa que te pega tão fundo, né, que acaba te norteando os teus passos, a tua forma de viver, ela acaba influenciando outras áreas da sua vida e acaba impedindo que você consiga ter um norte, uma abertura maior para em outras áreas da sua vida. Então, o que a gente defende é que a mediação seja sim utilizada para tratar da intolerância religiosa. Olha aqui o Rômulo está colocando: a atitude caracterizada pela falta de habilidade ou vontade de reconhecer e respeitar diferenças. É isso. Sim. É isso mesmo. Olha, inclusive, você que está assistindo aí a gente, se você quiser participar conversando sobre esse tema, solicite aí, faça uma solicitação, a gente te aceita aqui e você vai bater um papo com a gente agora diretamente, né? Quem é que gostaria de falar um pouco sobre esse tema tão interessante, né? Apesar de triste, um tema difícil, um tema espinhoso, né? E a gente está mexendo com fé das pessoas. Sim, né? E com as diferenças, né? Temos muita dificuldade em reconhecer aquilo que é diferente, né? Então, e a intolerância religiosa entra nesse aspecto, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma fé, que eu acredito que aquela fé, que aqueles dogmas, eles são verdadeiros, eu invalido a fé do outro, né, que é diferente da minha. Então, a gente precisa encontrar os meios, né, e não as arestas, né? A gente precisa encontrar aquilo que vai unir e não separar, porque toda religião vai falar de algum ponto específico e vão falar de pontos que são comuns a todos,
como cada vídeo foi falado sobre o amor, sobre fé, sobre o respeito. Então, toda religião que se preza fala sobre esses temas. Então, por que a gente não se apega a isso e não às diferenças de cada uma delas, né? Porque cada um tem o seu jeito de lidar com a sua fé. E tudo bem, não tem problema nenhum com isso, né? É importante você respeitar o outro, amar seu próximo, né? Amar as pessoas, amar a Deus ou aquilo que você acredita, né? Que tenha outro nome, né? Então, a mediação ela vem para fazer isso, para fazer esta mudança de paradigma, sair da justiça. Embora eu não possa afirmar, porque eu não conheço o processo, até como advogada, eu não posso falar especificamente deste caso, se poderia ou não atuar a mediação, mas eu entendo que tirar a guarda de uma mãe por conta de uma fé que não era, não tinha adesão, né, da família, é uma coisa tão doída, né, tão difícil. Então, porque envolve a família toda. Essa avó também sofre. Sim. Essa avó também, que é evangélica, que pediu a intervenção judicial, ela também sofre. Ela também precisa de acolhimento. Ela também precisa de voz. Sim. Sabe? A gente precisa ouvi-la também. E quem sabe, num processo de mediação, essa situação poderia ter acontecido de outra forma, né? São tentativas que a gente faz, são propostas que a gente joga, que a gente coloca na mesa e que a gente acredita. E é por isso que a gente continua aqui na Cena Mediação trazendo assuntos aí polêmicos da semana. A gente acompanha os noticiários, tudo que tá aí batendo no ouvido das pessoas, para a gente poder conversar com vocês um pouquinho, ou trazer um pouquinho o olhar da mediação para vocês sobre isso. A gente espera ter contribuído, né, Nan? Sim. É muito gostoso, né, esse momento que a gente passa aqui, trocando essa vivência, trocando as nossas experiências, porque é isso que vai realmente contribuir para que a gente consiga olhar para frente de uma maneira diferente, né? E é isso que a gente quer, como a gente propõe essa mudança de cultura, né? Sair do litígio, né? Como a Selma gosta de falar, sair do litígio, da briga, né? Do judiciário e buscar esse caminho, que é um caminho tão mais harmonioso da mediação. Então, ter esses momentos aqui com vocês é muito, muito legal, muito importante. Então, muito obrigada pela presença de todos. Eu gosto muito, muito, muito de estar aqui com vocês. Nós fazemos o possível. Às vezes a gente quase não consegue entrar, mas a gente vem. Durante a semana, acompanha aí na nossa página Cena Mediação Underline. E no nosso site também, tá? Cena Mediação. E divulga, viu, gente? Divulga bastante, porque a gente gosta de mostrar para as pessoas essa nova fala, né? Essas falas diferentes com todo mundo. É isso aí. Então, eu acho que a gente tem que prestar bem atenção em tudo que a gente faz na vida e entender que a mediação é o caminho. É o caminho do agora, não é futuro não. É agora mesmo. É isso aí. Um beijo grande. O vídeo vai ficar gravado no nosso IGTV. Deem uma olhadinha lá, quem chegar mais tarde, que a gente tá acabando um pouquinho, tá encerrando um pouquinho antes, mas vai estar lá, tá? Beijo grande pra vocês. Muito obrigada. Tchau. Beijo. Beijo.